Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos mais uma vez aqui no nosso canal com esse grande projeto que é Andando com Deus, e desde o nosso primeiro vídeo, as nossas primeiras mensagens, você que tem se inscrito no canal, você que tem compartilhado, você que tem aí comentado, está uma enquete no nosso vídeo e eu pergunto para você, como é que você prefere a gravação de nossos vídeos, né? Que a projeção da gravação seja na vertical ou na horizontal. Então, comente, deixe aí seus comentários para que a gente possa estar aprimorando e crescendo junto com você no ensino da palavra de Deus. Amém? Deus possa vos abençoar. Tenho os meus agradecimentos a você que está nos acompanhando, aos inscritos da palavra, aos inscritos do nosso canal que vem acompanhando a palavra de Deus. Deus possa vos abençoar, vos ajudar nessa trajetória, nessa jornada junto conosco, que de fato venha trazer um crescimento espiritual para as vossas vidas. Deus abençoe vocês, para a honra e a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Bem, hoje nós iremos tratar de um assunto mais prático. O tema da nossa mensagem de hoje, da nossa ministração, é quando as circunstâncias nos mudam. Não é? Quando é que a circunstância ela vem nos mudar? Então, esse é o tema da mensagem de hoje. E propondo este ensino abençoado da parte de Deus, eu quero vos convidar para, junto conosco, abrir as vossas Bíblias no livro, na carta aos Hebreus. Você vai acompanhar conosco, capítulo de número 13, por favor. Mais uma vez, considero para vocês que estão em casa, que tem o seu exemplar da Bíblia, não deixe de acompanhar, fazer as suas notificações, as suas anotações, para que você depois possa dar uma revisada, venha revisar o trabalho e o ensino e a mensagem que foi ministrada para a sua pessoa. Hebreus capítulo de número 13 e o verso de número 8 é o texto base do nosso ensino, do nosso estudo neste momento. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então escreva, marque na palavra de Deus, marque no papel, escreva este versículo, porque é sobre ele que nós iremos tratar neste momento junto com vocês, tá certo? Então o tema, ele é pertinente ao texto em que nós lemos em Hebreus capítulo 13, verso 8, que vem nos dizendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Uma palavra em resumo, que descreve esse texto bíblico, é que Cristo, ele é imutável. Jesus, ele não muda, ele permanece o mesmo, tá? E quando eu falo que quando as circunstâncias nos mudam, o que isso proporciona para nós dentro de um contexto bíblico? E por que eu estou querendo trazer uma consideração prática da palavra de Deus sobre a nossa vida? No momento em que você estiver assistindo ao nosso canal, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e comentar e deixar nos comentários o que você acha do nosso canal. Como eu falei, desde o primeiro vídeo, você faz parte deste projeto. E toda a história, do início até o momento em que o Senhor determinar, você estará conosco crescendo junto para a honra e a glória do nome de Jesus. Então vamos ao que interessa. Hebreus capítulo 13 e o versículo de número 8. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa semana eu tive o prazer de lecionar para a classe de jovens na Escola Bíblica Dominical aqui no DF. E ao compartilhar com eles uma coisa de suma importância, de extrema importância. Quando Moisés morre, agora Josué assume o papel de líder do povo para conduzir o povo até as frentes de batalhas e conquistar as conquistas de Jericó, a queda das muralhas, entre muitas outras bênçãos que o Senhor havia proporcionado sobre a vida de Josué. Mas entenda uma questão importante para a nossa vida, uma questão prática. Deus, ele antes de concretizar uma promessa ou antes de agir sobre a nossa vida, primeiro ele nos prepara para recepcionar aquela bênção sobre nós. O que Deus ele faz sobre a nossa vida em relação à sua vontade é nos preparar antes de nós recebermos a bênção.
E por que isso acontece? Porque nem sempre nós estamos em uma condição plena, preparados para receber aquilo que o Senhor ele tem para nos entregar. E algo que de fato é difícil de se receber quando se recebe, se tem mais um zelo por aquilo que estamos recebendo, que conquistamos por dificuldades, nós aprendemos a zelar. Então, eu peço a vocês que neste momento guardem isso no coração. Consideramos que no capítulo 1 do livro de Josué, do livro que leva o seu nome, lá Deus, conjecturando com as minhas palavras, ele vai até Josué e fala para Josué: você tem aprendido com Moisés, tem andado com Moisés, tem visto maravilhas estando ao lado de Moisés, e se você de fato ouviu os conselhos e aprendeu com Moisés, aí vem agora a palavra de Deus que diz: assim como fui com Moisés, serei contigo, né? Então, Deus, ele está preparado para continuar nos abençoando e nos ajudando na trajetória de vida quando nós estivermos no centro da sua vontade. Se eu aprendi, se agora eu observei tudo que o Senhor ele havia preparado para mim, então agora a bênção ela vai vir sobre a minha vida. Quando eu falei para vocês que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, entenda uma coisa importante. Isso quer dizer que ele não muda, ele permanece o mesmo. Dentro de toda a conjectura bíblica, de toda a questão bíblica, de toda a história, de todo fato bíblico, nós observamos que Jesus ele permanece sendo o mesmo em qualquer circunstância. A palavra do Senhor diz que, ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece sendo fiel, porque ele de fato é imutável. Trazendo dentro desse contexto, eu quero trazer uma observação prática para a nossa vida, então guarde isso que eu vou dizer para você. Já imaginou se Jesus mudasse ou voltasse com as suas palavras como nós fazemos? Você já imaginou se Cristo ele fosse da mesma forma que nós? Você já imaginou Deus ele fazendo uma promessa para a nossa vida e depois ele voltando atrás dizendo eu não vou cumprir? Ele poderia fazer, porque Deus ele é soberano. Contudo, nós entendemos agora o que eu falei para vocês, que Deus ele é imutável. Isso é em ações e em palavras. Ele permanece sendo o mesmo. Então, essa condição de imutabilidade de Cristo é que nos proporciona acreditar mais nele e ter fé naquilo que ele pode fazer sobre a nossa vida, né? Então, ele é o caminho, ele é o nosso porto seguro, ele é a nossa torre forte, ele é o nosso escudo, é a nossa espada. Então, Cristo, né, de uma forma geral, ele permanece sendo o mesmo, tá? Eu posso prometer, alguém pode lhe prometer, ou você pode me prometer algo, mas pode chegar um dia em que nós vamos parar e dizer, não vai dar para a gente realizar ou concretizar isso. Não tem como eu cumprir com a promessa que eu lhe fiz há dias atrás. Mas com Deus é diferente. Se ele fala, ele cumpre porque ele permanece sendo Deus eternamente. Então, por favor, eu quero também pedir para que você abra a sua Bíblia, ainda no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, esse é o contexto da fé. Quem tem fé, quem acredita, de fato nós temos um horizonte. Como eu falei para vocês, Jesus Cristo ele é a nossa base, ele é o nosso porto seguro. É nele que nós devemos estar. No evangelho que João escreve, no evangelho de Jesus, segundo escreve João, no capítulo 14, no verso 6, a palavra do Senhor, e de fato é a palavra do próprio Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus deixa claro que ele de fato é o caminho. E dentro das características descritas no capítulo 14, do verso 6 do Evangelho de João, observe que Jesus ele tem uma característica que é ímpar da sua vida, da sua estrutura, da sua condição, de quem ele é, que é o quê? A verdade. Não é? Então veja que a verdade ela permeia não somente a vida de Cristo, mas ele é a verdade. Então, por ocasião disso, ele é imutável. E aquilo que ele fala, ele não pode mentir, ele não pode se ocultar, ele não pode voltar atrás, porque ele é Deus. Mas, volto a dizer, dentro da conjectura de soberania de Deus, ele faz o que ele quer, porque Deus ele é soberano, tá certo? Ele não está limitado às condições humanas, tá? Nós que temos que buscar a ele dentro das nossas condições
das nossas possibilidades e constantemente crescendo por meio da fé. Então, vamos lá. Diante do que nós falamos a respeito da mudança, eu falei para vocês aqui que Deus ele é imutável, porém nós somos mutáveis, nós mudamos, dizemos uma coisa, fazemos outra, sempre estamos em constante mudança. Infelizmente, como alguns mais antigos, alguns que aprenderam com os mais antigos, com os avós e tataravós e os próprios pais, principalmente em regiões interioranas, antigamente você dava uma palavra e você tinha que cumprir com a sua palavra e não precisava de documentação, não precisava de nada por escrito, simplesmente a sua palavra ela valia mais do que qualquer coisa, né? Então hoje mudou esse conceito. Hoje, se eu quero fazer qualquer coisa mediante a justiça, eu vou no cartório com alguém lá, com testemunhas, e lá a gente faz um registro de uma documentação firmando em ambas as partes o acordo que foi feito para tal bem. Então, hoje existe uma documentação que deve ser escrita, mas a gente sabe que antigamente, principalmente nas áreas interioranas, existia a questão, o conceito da palavra, né? A palavra ela valia muito. Por favor, abra sua Bíblia também aí no Evangelho de Jesus segundo escreve Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22 e o versículo 42 ao 45. Diz assim a palavra do Senhor. Dizendo o próprio Jesus: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Né? Então veja que mesmo nesta ocasião percebemos a imutabilidade de Cristo. Ele é imutável, o que corrobora com a carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 8, que Jesus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E observe no texto em que lemos, aqui no capítulo 22 de Lucas, e no verso 42 que ele diz assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Ou seja, a entrega, a promessa que foi dada de que de fato viria o Cordeiro Imaculado, que era tipificado no Antigo Testamento, que agora foi humanizado, né, encarnado na pessoa de Cristo, ou a pessoa de Cristo, ele de fato veio com o propósito e o objetivo de morrer por nós, para nos conceder a salvação. Então, guarde isso em seu coração para você entender. Jesus, ele não volta com a sua palavra, ele permanece sendo o mesmo. Nós é que falhamos, nós é que mudamos e voltamos com a nossa palavra, mas o nosso Senhor Jesus, ele permanece o mesmo. Em um texto extremamente conhecido nosso, no capítulo 4, tá? Do verso 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a primeira questão de Cristo, ele poderia mudar, talvez alguém pudesse olhar para ele: não, Jesus é homem, ele jejuou 40 dias, né? Depois ele teve fome, chegou o diabo para lhe tentar, e na hora da tentação, o diabo usou, né, de artimanha para tentar atingir o ponto humano fraco naquele momento, que era a fome, para tentar, né, ludibriar ao próprio Cristo, mas não conseguiu, porque Jesus utilizou o quê? A palavra. Então ele permaneceu sendo o mesmo, independente da tentação. Então Jesus, ele tinha um foco, e esse foco nós devemos ter, não é? E aí vai até o verso de número 11 do capítulo 4, onde mais duas vezes o diabo tenta Jesus, e quando ele percebe que não tem mais força, que não consegue mudar Jesus, então ele se retira da onde Jesus ele está. Amém? Então, essa é a observação que nós devemos ter. Nós temos que ser centrados por meio da palavra e daquilo que a palavra ela nos ensina, tá certo? Então, vamos correr aqui. Malaquias capítulo 3 também, eu quero pedir para que você deixe registrado, anote aí, tome nota. Malaquias capítulo 3 e o verso 6, eu acho que esse ponto é primordial para você entender
a imutabilidade de Deus, né? Quando ele diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo, né? Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aí eu volto a retratar uma coisa que eu falei para vocês agora há pouco, né? Já imaginou se Deus mudasse, se Deus ele voltasse com a sua palavra? Mas o que Deus ele fez foi o quê? Dizer, eu não mudo. E se Deus mudasse, será que nós estaríamos aqui? Será que se Deus mudasse, será que Deus ele deixasse de lado as suas palavras? Ou se Deus deixasse de lado as promessas que ele tem nos feito, será que nós estaríamos aqui? Então considere isso. O que Deus ele tem proporcionado para a nossa vida são coisas grandiosíssimas. Então ele não muda, ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel. Isso não quer dizer que eu tenha que ser infiel, eu tenho que lutar e batalhar por questão da minha santidade, da busca a Deus e da minha fidelidade com Ele, tá certo? Então, vamos entender esse conceito. Uma outra coisa também que eu quero pedir para que vocês acompanhem, tomem nota, né? E aqui a gente já vai correr para encerrar, no livro do profeta Jeremias, também extremamente conhecido nosso, texto que eu vou ler agora, e você vai entender. Saiba que tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Capítulo 1, do livro do profeta Jeremias, verso 11 e o verso 12, por favor, tome nota aí, também nos acompanhe, que diz assim, ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E todos nós sabemos que esta mensagem de Deus sobre a vida de Jeremias e toda a confirmação da promessa do Senhor sobre a vida dele, e que traz essa conjectura de amendoeira, é o que de fato nós entendemos, que a amendoeira ela é uma árvore que brota, é a primeira árvore que brota no período da primavera, né? Então Deus está dizendo para ele, Jeremias, eu vou cumprir com a minha palavra sobre a vossa vida. Então creia que aquilo que Deus ele prometeu, ele é fiel para cumprir sobre a sua vida. Então somente busque a ele, seja fiel, adore ao Senhor e acredite nas promessas que ele tem feito sobre a sua vida. Que Deus possa vos abençoar, que Deus possa vos ajudar. Mais uma vez eu digo para você, não deixe de compartilhar, curta o vídeo, né? Compartilhe, deixe os seus comentários, porque com certeza Deus ele tem o melhor para a nossa vida. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre você e sobre toda a sua família.